No vídeo de hoje, vamos mergulhar na poderosa narrativa do livro de Deuteronômio. Aqui não veremos apenas leis repetidas, mas o discurso final de Moisés antes da entrada na Terra Prometida. É o momento em que um líder experiente relembra a jornada, corrige erros do passado e prepara uma nova geração para o futuro. Cada palavra carrega peso histórico, espiritual e emocional. Vamos entender as vitórias, as falhas, as advertências e as promessas que moldaram o destino de Israel às margens do Jordão. Acompanhe cada capítulo dessa despedida marcante, onde fé, responsabilidade e escolha caminham lado a lado. Deuteronômio é um chamado à obediência e à confiança, uma preparação para viver as promessas de Deus sem esquecer as lições do deserto. Moisés relembra a jornada desde o Monte Horebe. Moisés reuniu todo o povo nas planícies de Moabe, às margens do rio Jordão, pouco antes da entrada na Terra Prometida. Já idoso, consciente de que seus dias estavam chegando ao fim, ele começou a relembrar a longa caminhada, iniciada no Monte Horebe. Recordou como o Senhor ordenara que deixassem aquela montanha e avançassem em direção à terra dos amorreus e às regiões vizinhas. Uma terra vasta e fértil prometida aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Moisés relembrou que aquela geração que agora o ouvia era formada, em grande parte, pelos filhos daqueles que haviam saído do Egito, pois seus pais haviam perecido no deserto por causa da incredulidade. Ele descreveu como Deus fora fiel em cada etapa da jornada, conduzindo o povo com coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite, provendo alimento com o maná e água da rocha. Ao recontar esses acontecimentos, Moisés não falava apenas como líder, mas como testemunha viva dos atos poderosos de Deus, desejando que aquela nova geração compreendesse que não estavam entrando em Canaã por sua própria força, mas pela promessa e pela fidelidade do Senhor. Ao recordar o início da caminhada, Moisés enfatizou que Deus havia multiplicado o povo de Israel de maneira extraordinária, tornando-o numeroso como as estrelas do céu. Porém, com o crescimento, veio também a necessidade de organização e responsabilidade. Ele relembrou como a carga de julgar todas as causas do povo tornar-se pesada demais para um único homem. Seguindo orientação sábia, foram escolhidos líderes capazes, tementes a Deus e respeitados entre as tribos, para auxiliar na administração da justiça. Moisés recordou que a ordem, a justiça e a obediência às leis divinas eram fundamentais para que a nação prosperasse. Seu discurso não era apenas uma memória histórica, mas um chamado à reflexão. Ao reviver cada detalhe da jornada, desde Horebe, ele desejava gravar no coração do povo a certeza de que a história deles era marcada por escolhas, consequências e pela constante misericórdia divina. Assim, antes mesmo de atravessarem o Jordão, Moisés preparava espiritualmente aquela geração para viver na terra prometida com fidelidade, responsabilidade e temor ao Senhor. A nomeação de líderes sobre o povo de Israel. Moisés continuou seu discurso, lembrando o momento em que percebeu que não poderia mais carregar sozinho o peso de liderar uma nação tão numerosa. O povo havia crescido consideravelmente desde a saída do Egito, e as demandas por orientação, julgamento e organização tornaram-se constantes. Ele declarou que o Senhor os havia multiplicado e abençoado, mas que, junto com a bênção, vinha a responsabilidade de manter a justiça e a ordem. Foi então que orientou cada tribo a escolher homens sábios, experientes e respeitados para exercerem funções de liderança. Esses homens seriam responsáveis por julgar causas menores, resolver conflitos e manter a harmonia entre o povo. Moisés explicou que a justiça deveria ser aplicada com imparcialidade, sem favorecer ricos ou pobres, grandes ou pequenos. A decisão correta não deveria ser influenciada pelo medo nem pela aparência, pois julgamento pertencia a Deus. Essa estrutura organizacional foi essencial para que Israel continuasse sua caminhada de forma equilibrada e estruturada. Ao relembrar esse momento, Moisés destacou que liderança não é apenas autoridade, mas serviço e responsabilidade diante de Deus. Ele advertiu que os líderes deveriam ouvir com atenção tanto o pequeno quanto o grande, sem se deixar intimidar por posição social ou poder. Caso surgisse alguma causa difícil demais, deveria ser trazida a ele,
mostrando que a liderança era colaborativa e baseada na busca da vontade divina. Ao ensinar isso à nova geração, Moisés reforçava que a justiça seria um dos pilares fundamentais para a permanência na terra prometida. Não bastava possuir a terra, era necessário governá-la, segundo os princípios estabelecidos por Deus. Assim, a nomeação de líderes não foi apenas uma medida administrativa, mas um modelo de organização que refletia valores espirituais profundos. Moisés desejava que o povo entendesse que uma nação forte não se sustenta apenas por conquistas militares, mas pela prática constante da justiça, da responsabilidade coletiva e da submissão à vontade do Senhor. A recusa de entrar na terra prometida em Cades Barneia. Moisés então relembrou um dos episódios mais marcantes e dolorosos da jornada. A recusa do povo em entrar na terra prometida quando chegaram a Cades Barneia. Ele recordou que, após terem enviado espias para observar a terra, os homens retornaram trazendo relatos da fertilidade e da abundância daquele território. Mostraram frutos enormes e confirmaram que a terra era boa, conforme o Senhor havia prometido. Contudo, junto com as boas notícias, espalharam também medo entre o povo ao descrever as cidades fortificadas e os povos poderosos que ali habitavam. A maioria dos espias destacou os obstáculos e as ameaças, fazendo com que o coração do povo se enchesse de temor. Moisés relembrou como tentou encorajá-los, afirmando que o Senhor iria à frente deles e lutaria por Israel, assim como fizera no Egito e no deserto. Porém, apesar das palavras de encorajamento, o povo se deixou dominar pela incredulidade. A consequência daquela decisão foi severa. Moisés explicou que, por causa da desconfiança e da murmuração, o Senhor declarou que aquela geração não entraria na terra prometida, com exceção de poucos que permaneceram fiéis. O povo, que havia testemunhado milagres extraordinários, escolheu temer os inimigos em vez de confiar na promessa divina. O resultado foi a sentença de peregrinar pelo deserto durante muitos anos, até que aquela geração passasse. Ao recontar esse episódio, Moisés não desejava apenas recordar um erro do passado, mas advertir a nova geração sobre os perigos da incredulidade. Ele enfatizou que a confiança em Deus deveria ser maior que qualquer medo humano. A terra prometida estava diante deles novamente, mas agora cabia àquela geração decidir se caminharia com fé ou repetiria os erros de seus pais. Assim, o relato da recusa em Cades Barneia tornou-se uma lição viva sobre fé, obediência e as consequências das escolhas diante das promessas de Deus. Os 40 anos de peregrinação no deserto. Moisés prosseguiu lembrando os longos anos de peregrinação no deserto, período que marcou profundamente a história de Israel. Após a recusa em entrar na terra prometida, o povo voltou-se para o deserto, iniciando uma jornada que se estenderia por muitos anos. Moisés descreveu como o Senhor guiou cada passo daquela caminhada, mesmo quando o caminho parecia árido e sem direção. Durante esse tempo, a geração que havia saído do Egito gradualmente desapareceu, cumprindo-se a palavra do Senhor sobre as consequências da incredulidade. No entanto, mesmo em meio à disciplina, Deus não abandonou o povo. As roupas não se desgastaram, os pés não incharam, o maná continuou a cair diariamente, e a presença divina permaneceu constante. O deserto tornou-se um lugar de prova, mas também de cuidado e provisão. Moisés enfatizou que aquele período não foi apenas punição, mas também formação. Assim como um pai corrige o filho para ensiná-lo, o Senhor usou o deserto para moldar o caráter da nação, ensinando dependência, humildade e obediência. Ao relembrar aqueles anos difíceis, Moisés destacou que o objetivo não era apenas sobreviver ao deserto, mas aprender lições espirituais profundas. Ele explicou que Deus permitiu que sentissem fome para depois alimentá-los com maná, mostrando que o ser humano não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O deserto revelou o que estava no coração do povo, expondo murmurações, dúvidas e também momentos de fé renovada. Moisés alertou a nova geração para que, ao entrarem na terra abundante, não se esquecessem das lições aprendidas na escassez. A prosperidade poderia levá-los ao orgulho e à autossuficiência, mas deveriam lembrar que foi o Senhor quem os sustentou
quando nada havia ao redor. Assim, a recordação dos anos no deserto não era apenas memória de sofrimento, mas testemunho da fidelidade divina e preparação para uma nova etapa da história de Israel. A vitória sobre Sião, rei dos amorreus. Moisés então recordou as batalhas travadas já no fim da peregrinação, quando Israel se aproximava das fronteiras da Terra Prometida. Uma das primeiras grandes vitórias foi contra Sião, rei dos amorreus. Moisés explicou que inicialmente enviaram mensageiros pedindo passagem pacífica pelo território, prometendo não desviar do caminho, nem tocar nos campos ou vinhas. Contudo, Sião recusou o pedido e saiu para enfrentar Israel em batalha. Moisés afirmou que aquele confronto não foi fruto de ambição territorial, mas consequência da resistência do rei amorreu. O Senhor fortaleceu o coração de Sião para que viesse a guerra, a fim de entregá-lo nas mãos de Israel. O povo, que outrora temera gigantes e cidades fortificadas, agora avançava com confiança renovada. A vitória foi completa e as cidades foram conquistadas. Este episódio marcou uma virada, mostrando que a nova geração estava pronta para enfrentar desafios com fé e determinação. Ao relembrar essa conquista, Moisés destacou que não foi pela força própria que venceram, mas pela ação do Senhor que lutava por eles. A batalha contra Sião simbolizou o início da tomada efetiva da Terra Prometida, ainda que em territórios a leste do Jordão. Moisés queria que o povo compreendesse que, quando agiam conforme a vontade divina, experimentavam vitórias que antes pareciam impossíveis. A experiência ensinava que o medo que dominara seus pais em Quedes Barneia não precisava se repetir. Deus permanecia fiel às promessas feitas aos patriarcas. A vitória sobre Sião tornou-se prova concreta de que a promessa estava se cumprindo diante dos olhos daquela geração. Assim, Moisés reforçava que a obediência e a confiança no Senhor conduziriam Israel à conquista completa da terra, preparando-os para os desafios ainda maiores que encontrariam ao atravessar o Jordão. A derrota de Og, rei de Bazã. Moisés relembrou então a segunda grande vitória conquistada, ainda antes da travessia do Jordão. A derrota de Og, rei de Bazã. Og governava uma região conhecida por suas cidades fortificadas e por sua reputação de força e imponência. Era considerado um dos últimos remanescentes de um povo de estatura extraordinária, o que naturalmente causava temor. Contudo, Moisés enfatizou que o Senhor havia dito claramente para que não temessem, pois assim como Sião fora entregue nas mãos de Israel, também Og seria derrotado. Quando o confronto aconteceu em Edrei, Israel avançou, não com confiança em armas ou estratégias humanas, mas sustentado pela promessa divina. A batalha foi decisiva e completa, sem que restasse sobrevivente entre os inimigos. As cidades fortificadas foram tomadas e o território passou a pertencer a Israel. Aquela vitória consolidava ainda mais a certeza de que o Senhor estava à frente do povo, cumprindo aquilo que havia prometido desde os dias dos patriarcas. Ao recontar esse episódio, Moisés desejava fortalecer o ânimo da nova geração, mostrando que até mesmo os adversários mais temidos não eram maiores que o poder de Deus. Og representava aquilo que antes havia provocado medo nos espias e no povo em Cades Barneia. Mas agora, a história era diferente. O povo aprendera que a confiança no Senhor era superior a qualquer ameaça visível. A conquista de Bazã demonstrava que a promessa não era apenas espiritual ou distante, mas concreta e visível. Moisés fazia questão de reforçar que aquelas terras não foram conquistadas por mérito próprio, mas por intervenção divina. Assim, a vitória sobre Og tornou-se símbolo da superação do medo e da consolidação da fé que amadurecera ao longo dos anos no deserto. A divisão das terras a leste do Jordão. Após as vitórias sobre Sião e Og, Moisés explicou como foi realizada a divisão das terras conquistadas a leste do Jordão. As tribos de Ruben e Gade, além de parte da tribo de Manassés, demonstraram interesse em permanecer naquela região, pois viram que o território era adequado para seus rebanhos. Moisés inicialmente mostrou preocupação, lembrando o erro cometido em Cades Barneia. Quando o desânimo de alguns
afetou toda a nação. Ele temia que a decisão de se estabelecer antes da travessia pudesse enfraquecer o espírito do povo. Contudo, as tribos asseguraram que não abandonariam seus irmãos, atravessariam o Jordão armados e lutariam ao lado das demais tribos até que toda a terra fosse conquistada. Somente depois retornariam para suas famílias. Essa promessa foi aceita, e o acordo foi estabelecido diante do Senhor. Moisés relembrou esse episódio para ensinar sobre compromisso coletivo e responsabilidade compartilhada. Embora aquelas tribos recebessem herança antecipadamente, não poderiam se isolar do restante da nação. A conquista da terra era a missão de todo o povo, não apenas de alguns. Ele destacou que unidade e fidelidade seriam essenciais para o sucesso da campanha em Canaã. Ao mencionar a divisão das terras, Moisés também lembrava que a promessa começava a se cumprir de forma visível. Parte da herança já estava estabelecida, mas ainda havia muito a conquistar. Assim, a organização e o compromisso mútuo tornavam-se fundamentais para manter a coesão nacional e a fidelidade ao propósito divino. A proibição de Moisés entrar na terra prometida. Moisés então abordou um tema pessoal e doloroso: a proibição de sua própria entrada na terra prometida. Ele relembrou que, por causa de um episódio ocorrido no deserto, quando não honrou o Senhor conforme deveria diante do povo, foi-lhe dito que não atravessaria o Jordão. Moisés reconheceu que a decisão divina era justa, embora difícil. Ele havia liderado o povo por tantos anos, enfrentado Faraó, conduzido à travessia do mar, intercedido em momentos de rebeldia, mas ainda assim não entraria na terra que tanto aguardara. Esse relato revelava não apenas disciplina, mas também a santidade de Deus. Mesmo o maior líder de Israel estava sujeito às consequências de seus atos. Moisés não demonstrava revolta, mas aceitação e submissão à vontade divina. Ao compartilhar essa experiência, Moisés ensinava que ninguém está acima da responsabilidade diante de Deus. Ele reforçava que a liderança não garante privilégios, mas exige fidelidade constante. Apesar de não entrar na terra, teve o privilégio de vê-la de longe e de preparar o povo para a conquista sob a liderança de Josué. Sua missão não era possuir a herança, mas conduzir o povo até os limites da promessa. Ao lembrar esse fato, Moisés demonstrava humildade e reforçava a importância da obediência. O foco não era sua frustração pessoal, mas a continuidade do plano divino para Israel. A repetição dos 10 mandamentos. Moisés então repetiu diante do povo os 10 mandamentos, reafirmando a aliança estabelecida no Monte Horebe. Ele recordou como o Senhor falou do meio do fogo, revelando sua lei diretamente à nação. A repetição dos mandamentos não era simples formalidade, mas renovação da aliança para a nova geração que não presenciara aquele momento original. Moisés destacou que o Senhor não fez aquela aliança apenas com os pais, mas também com os filhos, que agora estavam vivos. Ele relembrou cada princípio fundamental: não ter outros deuses, não fazer imagens, honrar o nome do Senhor, guardar o dia de descanso, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Cada mandamento refletia um aspecto do relacionamento com Deus e com o próximo. Ao reafirmar a lei, Moisés enfatizava que a permanência na terra prometida dependia da fidelidade à aliança. Não bastava conquistar territórios, era necessário viver segundo os princípios divinos. A lei não era peso opressor, mas guia para uma vida justa e harmoniosa. Ele lembrava que o temor do Senhor deveria conduzir o povo à obediência voluntária. A repetição dos mandamentos servia como base moral e espiritual para a nova etapa que se aproximava. Assim, Moisés preparava a nação para entrar em Canaã, não apenas como conquistadores, mas como povo da aliança. O chamado para amar o Senhor de todo o coração. Moisés proclamou então um dos chamados mais profundos de todo o discurso: amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Ele ensinou que a obediência não deveria ser apenas externa ou mecânica, mas fruto de amor genuíno. O relacionamento com Deus não se limitava a regras, mas envolvia dedicação total e compromisso interior. Moisés orientou que as palavras da lei deveriam estar gravadas no coração,
ensinadas diligentemente aos filhos, faladas em casa e no caminho, ao deitar e ao levantar. A fé deveria permear todos os aspectos da vida cotidiana. Ele incentivou que os mandamentos fossem lembrados constantemente, como sinal nas mãos e como símbolo entre os olhos, representando ação e pensamento alinhados à vontade divina. Ao enfatizar o amor ao Senhor, Moisés demonstrava que a verdadeira força de Israel não estaria em exércitos ou fortificações, mas na fidelidade espiritual. Ele alertou que, ao entrarem em cidades que não construíram e desfrutarem de prosperidade que não produziram, deveriam cuidar para não esquecer o Deus que os libertou do Egito. A abundância poderia gerar esquecimento, mas o amor constante manteria o coração alinhado com a aliança. Assim, o chamado para amar o Senhor tornava-se o centro da vida nacional e pessoal. Era o fundamento que sustentaria a obediência, a prosperidade e a permanência na terra prometida. A advertência contra a idolatria em Canaã. Moisés alertou o povo de forma direta e firme sobre o perigo da idolatria ao entrarem na terra prometida. Ele explicou que Canaã não era apenas um território fértil e cheio de cidades fortificadas, mas também um ambiente espiritual corrompido por práticas pagãs e cultos a deuses estranhos. Os povos daquela região serviam a ídolos feitos de madeira e pedra. Prestavam culto em colinas e sob árvores frondosas, e realizavam rituais que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Moisés enfatizou que Israel deveria destruir completamente esses altares, quebrar as imagens esculpidas e eliminar qualquer vestígio de adoração que não fosse dirigida ao Deus verdadeiro. Não poderia haver convivência ou adaptação entre o culto ao Senhor e os costumes das nações vizinhas. A idolatria não era apenas um erro religioso, mas uma ameaça direta à identidade espiritual da nação. Ele advertiu que o perigo maior não estava apenas nos templos pagãos, mas na sedução gradual do coração. Ao conviverem com aqueles povos, poderiam ser tentados a imitar seus costumes, casar-se com suas famílias e, pouco a pouco, abandonar a aliança estabelecida no Horebe. Moisés explicou que Deus os havia escolhido como povo santo, separado para um propósito específico. Essa separação exigia vigilância constante. O Senhor não os escolhera por serem numerosos ou poderosos, mas por amor e fidelidade à promessa feita aos patriarcas. Portanto, deveriam corresponder a esse amor com obediência exclusiva. A advertência contra a idolatria era, na verdade, um chamado à preservação da aliança e à fidelidade absoluta ao Deus que os libertou da escravidão. As leis sobre o lugar de adoração. Moisés ensinou que, ao entrarem na terra prometida, não poderiam adorar ao Senhor da mesma forma que as nações pagãs adoravam seus deuses. Ele determinou que haveria um lugar específico escolhido por Deus para estabelecer o seu nome. Nesse local centralizado, deveriam apresentar sacrifícios, ofertas e celebrações. Essa instrução visava impedir a multiplicação de altares espalhados, que poderiam facilmente levar à mistura de práticas idólatras. O culto deveria ser organizado, reverente e obediente à orientação divina. Moisés reforçou que não fariam segundo aquilo que parecia certo aos próprios olhos, mas conforme o Senhor determinasse. A centralização da adoração promoveria a unidade nacional e preservaria a pureza espiritual do povo. Além disso, Moisés explicou que o lugar escolhido seria também espaço de alegria e celebração diante de Deus. As famílias deveriam se reunir ali para agradecer, ofertar e compartilhar refeições sagradas em espírito de gratidão. O culto não era apenas dever, mas privilégio. Ele destacou que levitas e necessitados deveriam ser lembrados nessas celebrações, demonstrando que a adoração verdadeira envolve também justiça social e cuidado com o próximo. Ao estabelecer leis sobre o lugar de adoração, Moisés reforçava que Deus deveria ser honrado conforme sua própria vontade, não segundo tradições humanas. O alerta contra falsos profetas. Moisés advertiu que, mesmo dentro de Israel, poderiam surgir homens que afirmariam falar em nome de Deus, realizando sinais ou prodígios para impressionar o povo. Contudo, se essas palavras levassem à adoração de outros deuses, deveriam ser rejeitadas sem hesitação. Ele ensinou
que nem todo milagre é sinal de aprovação divina, pois Deus poderia permitir certas situações como prova da fidelidade do coração do povo. A lealdade ao Senhor deveria ser maior que qualquer espetáculo ou promessa atraente. O critério fundamental não era o sinal em si, mas a fidelidade à aliança estabelecida. A advertência tornava-se ainda mais séria ao afirmar que, mesmo que um parente próximo ou amigo íntimo tentasse conduzir alguém à idolatria, a resposta deveria ser firme. A lealdade a Deus vinha antes dos laços familiares. Moisés reforçava que a pureza espiritual da nação era prioridade absoluta. O povo deveria proteger sua identidade espiritual, eliminando qualquer influência que ameaçasse afastá-los do Senhor. Assim, o alerta contra falsos profetas funcionava como salvaguarda contra desvios internos que poderiam destruir a nação por dentro. As leis sobre alimentos puros e impuros. Moisés também relembrou as orientações sobre quais alimentos poderiam ou não ser consumidos. Essas leis não eram meramente questões de dieta, mas parte da identidade espiritual de Israel. Animais considerados puros podiam ser comidos, enquanto outros eram proibidos. Peixes deveriam possuir nadadeiras e escamas. Aves e outros animais seguiam critérios específicos. Essas distinções reforçavam a ideia de separação entre o santo e o comum, a obedecer até mesmo nesses detalhes cotidianos. O povo demonstrava sua disposição em viver de acordo com a vontade divina em todos os aspectos da vida. Ele também explicou que a santidade não era limitada ao templo ou às cerimônias religiosas. A maneira de se alimentar, de se comportar e de viver refletia o compromisso com Deus. Ao respeitarem essas leis, Israel lembrava constantemente que era um povo separado, chamado a refletir a santidade do Senhor em todas as áreas. A obediência nessas práticas diárias fortalecia a consciência espiritual e mantinha viva a distinção entre Israel e as nações vizinhas, o ano da remissão das dívidas. Moisés ensinou que ao final de cada período determinado, haveria um ano especial em que as dívidas entre irmãos deveriam ser perdoadas. Essa prática demonstrava que a economia da nação deveria refletir compaixão e justiça. Nenhum israelita deveria permanecer preso indefinidamente a uma dívida, pois todos eram servos do Senhor e haviam sido libertos da escravidão no Egito. A remissão periódica impedia a concentração extrema de riqueza e evitava que a pobreza se tornasse permanente entre o povo. Era um sistema que equilibrava a responsabilidade financeira com misericórdia. Ele também advertiu que ninguém deveria endurecer o coração ou fechar a mão ao necessitado por causa da proximidade do ano de remissão. A generosidade deveria ser constante, não calculada. O Senhor prometia abençoar aqueles que ajudassem com liberalidade. Assim, o ano da remissão não era apenas norma econômica, mas expressão prática do amor ao próximo e da memória da libertação do Egito. Ao aplicar essa lei, Israel demonstraria que sua sociedade seria diferente das nações ao redor, baseada não apenas em lucro, mas em justiça, compaixão e fidelidade à aliança. As festas sagradas de Israel. Moisés orientou o povo sobre as 3 grandes festas anuais que deveriam ser celebradas diante do Senhor, no lugar que ele escolheria. A primeira era a celebração da libertação do Egito, lembrando a noite em que o Senhor passou sobre as casas marcadas pelo sangue e poupou os primogênitos de Israel. Essa festa mantinha viva a memória da redenção e reforçava que a identidade da nação estava fundamentada na ação salvadora de Deus. A segunda era a Festa das Semanas, celebrada no período da colheita, quando o povo apresentava ofertas voluntárias como expressão de gratidão pelas bênçãos recebidas. A terceira era a Festa dos Tabernáculos, momento em que recordavam os anos de peregrinação no deserto, habitando em tendas para lembrar que dependiam inteiramente do cuidado divino. Essas celebrações uniam memória, gratidão e esperança. Moisés enfatizou que todos deveriam comparecer diante do Senhor com alegria e generosidade, não de mãos vazias. A adoração deveria envolver gratidão proporcional às bênçãos recebidas.
Nessas festas filhos, servos, levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas deveriam participar juntos, reforçando que a adoração também promovia unidade social. Ao instituir essas celebrações, Moisés consolidava a memória coletiva da nação. A história de libertação, provisão e cuidado divino não poderia ser esquecida, especialmente quando a prosperidade viesse. As festas sagradas eram âncoras espirituais que mantinham o povo alinhado à sua origem e ao propósito da aliança. As leis sobre reis, sacerdotes e juízes. Moisés estabeleceu princípios claros sobre liderança futura, antecipando o momento em que Israel desejaria ter um rei como as demais nações. Ele explicou que, caso escolhessem um rei, este deveria ser alguém escolhido pelo Senhor, não um estrangeiro. O rei não deveria multiplicar cavalos, nem buscar alianças que o levassem de volta ao Egito, nem acumular riquezas excessivas. Sua autoridade deveria estar submetida à lei divina. O governante teria a responsabilidade de escrever para si uma cópia da lei e lá continuamente, para que seu coração não se elevasse acima de seus irmãos. Essa instrução demonstrava que o poder político deveria estar subordinado à vontade de Deus. Moisés também reafirmou o papel dos sacerdotes e juízes, como guardiões da justiça e da instrução espiritual. Eles deveriam ensinar a lei e julgar com imparcialidade. Quando surgissem causas difíceis demais para decisões locais, deveriam ser levadas ao local designado pelo Senhor. A obediência às decisões legítimas manteria a ordem nacional. Assim, Moisés moldava uma estrutura de liderança equilibrada, onde nenhuma autoridade seria absoluta, pois todos estariam debaixo da lei divina. O modelo estabelecia limites ao poder humano e preservava a centralidade da aliança. A promessa de um profeta semelhante a Moisés. Moisés anunciou que o Senhor levantaria, no futuro, um profeta semelhante a ele, vindo do meio do próprio povo. Esse profeta falaria as palavras que Deus lhe ordenasse, e o povo deveria ouvi-lo atentamente. A promessa respondia ao temor que Israel sentira no Horebe, quando pediram que Moisés falasse em seu lugar, pois não suportavam ouvir diretamente a voz do Senhor no fogo. Deus aprovou aquele pedido e estabeleceu que continuaria falando por meio de profetas. Contudo, Moisés deixou claro que o verdadeiro profeta seria identificado pela fidelidade à palavra divina e pelo cumprimento do que anunciasse. Ele também advertiu que qualquer pessoa que falasse presunçosamente em nome do Senhor, sem ter sido enviada, deveria ser rejeitada. O critério para discernimento era simples. Se a palavra não se cumprisse ou conduzisse à infidelidade, não vinha de Deus. Essa promessa consolidava a continuidade da revelação divina após a morte de Moisés. O povo não ficaria sem direção espiritual, mas deveria aprender a discernir entre verdade e engano. Assim, Moisés assegurava que a comunicação entre Deus e Israel permaneceria ativa, guiando a nação em sua caminhada histórica, as bênçãos pela obediência e as maldições pela desobediência. Moisés apresentou diante do povo uma escolha clara e solene: vida ou morte, bênção ou maldição. Se obedecessem fielmente aos mandamentos do Senhor, experimentariam prosperidade, segurança e abundância na terra. Suas colheitas seriam fartas, seus rebanhos multiplicados e seus inimigos derrotados. Seriam reconhecidos como povo santo, separado para Deus. Contudo, se abandonassem a aliança e se voltassem à idolatria, enfrentariam consequências severas. A desobediência traria escassez, enfermidades, derrotas militares e, por fim, dispersão entre as nações. Moisés descreveu essas consequências com intensidade, demonstrando a seriedade da aliança. Ele não falava como alguém que desejava ameaçar, mas como líder que compreendia a gravidade das escolhas espirituais. A permanência na Terra Prometida não era automática, mas condicionada à fidelidade contínua. A aliança envolvia a responsabilidade coletiva. Ao apresentar bênçãos e maldições, Moisés colocava diante da nação um pacto renovado, onde cada geração deveria decidir qual caminho seguir. A vida na Terra seria resultado direto da relação com Deus. A despedida final e a morte de Moisés no Monte Nebo.
Por fim, Moisés pronunciou suas últimas palavras e abençoou cada tribo de Israel, demonstrando cuidado pastoral até o último momento. Ele encorajou Josué diante de todo o povo, afirmando que o Senhor iria à frente dele na conquista da terra. Mesmo não entrando em Canaã, Moisés permaneceu fiel até o fim de sua missão. Subiu ao Monte Nebo, conforme a ordem do Senhor, de onde pôde contemplar toda a terra prometida, desde Gileade até o mar ocidental. Deus lhe mostrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas, ainda que ele não participasse da posse. Ali, no alto do monte, Moisés morreu segundo a palavra do Senhor, e foi sepultado em local desconhecido. A Escritura declara que nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Sua vida foi marcada por liderança, intercessão e fidelidade. Embora não tenha atravessado o Jordão, deixou um legado espiritual profundo. A história de Deuteronômio encerra-se com a transição de liderança e com a certeza de que Deus continuaria conduzindo o seu povo. Moisés cumpriu sua missão, e Israel estava preparado para iniciar uma nova etapa sob a direção divina. Se você gostou dessa jornada pelo livro de Deuteronômio, deixe seu like para fortalecer o canal e se inscreva para acompanhar as próximas histórias bíblicas completas. Aqui nós exploramos cada detalhe com profundidade, organização e fidelidade ao texto bíblico. Ative as notificações e compartilhe com quem também ama estudar a Bíblia de forma clara e estruturada. Nos vemos no próximo vídeo.